Eu vejo o tempo todo as pessoas dizendo, Deus não fala comigo. Eu digo, será aquele que não fala ou você não entende como ele fala? Todo culto você vai ter um treino. Quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você. Uma diz, dá nada não. Vou dar essa nota menorzinha da carteira. E a outra vai dizer, dá sim, pula, pega a outra. Eu lembro de um dia que eu falei para um, considerando que o irmão não é um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, uma voz falando pode ser a sua, a outra não. Considerando que nós dois já sabemos qual é a sua, seu avarento, falei para ele. Ele não era muito empolgado para dar, ele mesmo admitia isso. Eu falei, de quem a outra voz está sugerindo que você dê? Aí ele, querendo simplesmente assim se esquivar, falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Para fazer campanha, para você investir no reino de Deus, só se ele converteu. Gente, não é difícil reconhecer a voz do Espírito Santo. Ou o testemunho interior do Espírito Santo. Você chega numa roda de conversa lá no trabalho ou na escola, tem um grupo de pessoas contando piada. E você chega e começa a rir do que está ouvindo, lembra de algumas coisas, começa a contar, mas daqui a pouco a conversa migra de piada a piada suja. A diferença entre um e outro não é a falta de graça. É só, às vezes, a falta de pudor, de moral, de respeito, de pureza. E à medida que o assunto foi virando, bateu a saudade do velho homem, você mesmo resgatou um monte de coisa, riu com eles, fez todo mundo rir. Quando você saiu de lá, algo dentro de você, não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo dentro de você, que nem você sabe explicar, está te sugerindo fortemente, esse não é o seu lugar. Você não deveria ter ficado ali comendo todo esse lixo. Quem que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Aí vamos trocar de roda de amigos. Você deixou a roda dos ímpios e agora encontrou uma outra roda de gente da igreja. Mas não são irmãos quaisquer. São aqueles que o veneno corre no canto da boca. Que a língua é bifurcada, bipartida. E o time dos maledicentes está usando a língua feita um chicote, um açoite, para bater no outro que não está ali para se defender. E você decide se unir com eles e fala mal do seu irmão. Mas daqui a pouco você sai dessa roda e de novo aquele mesmo desconforto. Não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo está te sugerindo fortemente. Você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. Quem é que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Gente, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele é uma das criaturas mais loucas que existe. De vez em quando eu pergunto para alguns, com quem que você vive discutindo? Ou você é um doido de pedra, ou tem alguém tentando falar com você. Vamos falar do crente um pouquinho mais sério, que não está em nenhuma dessas outras duas rodas. Aquele que está no lugar secreto, no tempo com Deus, de oração, no devocional, e ele está orando, daqui a pouco ele entra naquele lugar do quebrantamento. Meus filhos diziam que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo com Deus, que a gente vinha tudo quebrantado. Aí está lá quebrantado, você fala, Jesus, hoje eu estou facinho, pode pedir qualquer coisa, e de repente vem algo dentro de você e diz, então perdoa fulano. Aí você diz, fulano não. Se Deus não fala com você, você está discutindo com quem? Não, fulano não. Aí algo dentro de você começa, perdoa fulano. Lembre de quantos anos de boa amizade, relacionamento, tudo que vocês viveram juntos. Não precisa se afastar, romper dessa, perdoa fulano. Aí algo começa, é quase como se fosse uma queda de braço, você sente está perdendo. Aí você começa a ceder condicional. Posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando, mendigando meu perdão. A fortaleza de orgulho está enorme e aquilo continua, perdoa fulano. Aí você pensa, mas ele não merece, mas eu não quero. E aquela coisa continua dentro de você, perdoa fulano. E daqui a pouco, para encurtar o processo, vencido na queda de braço, você se encontra chorando. Você diz, tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo vem e lava a sua alma. Quem fez isso com você? O Espírito Santo. Agora, se ele age de forma tão simples, por que é que nós complicamos isso? Eu não estou aqui sugerindo que toda vez que você for atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho e perguntar ao Espírito Santo, atravessa aqui na faixa ou mais ali na frente. Eu não estou dizendo que você tem que acordar toda manhã, ficar meia hora orando em línguas na frente do guarda-roupa, Espírito Santo, qual é o look do dia? Embora honestamente, me permita com muito amor dizer que algumas de vocês, irmãs, podiam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo.
E você deveria zelar por isso. Mas, sabe, eu não estou falando que você tem que ficar toda hora procurando aquele desespero de ouvir alguma coisa. O que nós precisamos é de um coração sensível. Um dia eu estava ensinando sobre a liderança do Espírito Santo. E no final de uma aula, um intervalo, antes de começar outra, um cara me procura e fala assim: pastor, estava aqui pensando, e eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria. Ele falou assim: não tem gente que no reino natural é surda, que ela não ouve? Eu falei: tem. Ele falou: pois é, que Deus fala, eu não tenho dúvida. Porque Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, ele fala e era para a gente ouvir. Mas eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Aí eu tentando segurar o riso, falei: como é que é? Ele inventou a surdez espiritual. Aí ele falou: não, porque Deus fala, mas eu não ouço, só tem uma explicação, eu que sou surdo. A hora que ele falou isso, eu estou tentando não rir para não zombar do dilema dele. O Espírito Santo falou comigo. Não por uma voz audível, não por uma visão espetacular. Ele simplesmente me disse: pergunta para ele. Quanto tempo faz que ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu nunca vi aquela criatura na frente, eu nunca tinha falado com ele. Mas aquele testemunho interior veio tão claro que eu sabia que era o Espírito Santo. Falei: desculpe, eu vou mudar um pouco o assunto e vou te fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos: como é que o senhor sabe disso? Falei: há quantas noites? Ele falou: eu nem sei dizer. Está acontecendo toda noite, faz tempo. Falei: descreve o que acontece. Ele falou: pastor, eu tenho sono pesado, eu nunca acordo de madrugada. Eu posso tomar não sei quantos litros de água, eu não acordo nem para ir no banheiro. Mas agora eu estou acordando toda madrugada às 3. E diz 3 em ponto. Eu não acordo 2h59, eu não acordo 3h01. É 3 em ponto. Eu olho no relógio, é 3 em ponto. Falei: ok, o que você sente? Falei: pastor, eu sinto a vontade de orar. Eu falei: o que você faz? Falei: pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Olhei para ele e falei: seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Aí ele me olha: como assim? Eu falei: criatura, tu não tem nem cara que gosta de orar. Não acorde de madrugada nunca. Agora, de uma hora para outra, você acorda todo dia no mesmo horário pontual. Não é 2h59, não é 3h01. Qual a probabilidade estatística dessa coincidência acontecer toda madrugada? E você não só acordar no mesmo horário, mas acordar com vontade de fazer o que você não quer, que é orar. Eu falei: não te ocorreu que Deus está te chamando para oração? Eu falei isso, ele... sabe que o senhor falando assim... O problema não é que Deus não fala. De alguma forma, ou nós não fomos orientados a entender a simplicidade, ou exageramos da expectativa a ponto de não entender a maneira como Ele deseja nos guiar.